Roselane. Boa noite, pessoal, aqui da minha câmera. Como vocês me pediram, né, eu resolvi agendar nossa aula de hoje para as 20 horas, para poder contemplar aquelas pessoas que saem do trabalho. Então, assim que der 20 horas, a gente começa, tá? Bom, agora efetivamente está no horário. Gente, eu estava fazendo a leitura aqui das colocações que foram realizadas no chat. Eu acho que foi um acordo, né, na última aula sobre esse tema. Talvez eu tenha compreendido errado, então. Mas, enfim, na última aula, se vocês quiserem, a gente pode começar às 7 sem problema nenhum, tá? Bueno, hoje a gente vai, hoje a gente vai falar um pouco mais da parte específica, né? Então, eu quero começar dizendo que a gente já está na terceira semana. Vocês estão na parte do planejamento participativo do conteúdo. Então, a gente espera, né, que vocês já estejam letrados sobre o conceito e a teoria de planejamento, sobre as características que tem o planejamento educacional, os níveis de planejamento, o que significa o processo participativo na escola, o que é o processo de planejamento na educação, que são duas coisas diferentes. Deixa eu ver o que mais.
o planejamento educacional e escolar na gestão burocrática, técnica, empresarial. Vocês vão ver que ali no Moodle de vocês uma tabelinha, né, comparando essas três modalidades. Mas eu fiz dois apontamentos, tá? A primeira delas é a seguinte: eu gostaria que cada um e cada uma de vocês abrisse seu microfone e, boa noite, Anete, abrisse seu microfone e definisse o conceito de tá, vou dar uma pausa. As pessoas que estão no chat, por favor, abram seus microfones para a gente retirar as dúvidas de vocês. Aí, depois que a gente esclarecer as dúvidas de vocês, eu prossigo. Vamos lá. Quais são as dúvidas que vocês têm? Boa noite, professor. Na verdade, não é nem dúvida. É que, na verdade, o link da aula estava para as 19 horas e não ficou entendido, acho que para a maioria, que teria sido trocado o horário e a gente não foi avisado. Acho que foi esse o único, não é nem problema, mas é uma coisa que atrasou a aula e nós estávamos aqui desde as 19 horas. Eu também estava pronto até desde as 19 horas. Tá, isso, foi esse o problema, que na verdade até teve um colega que colocou ali, eu entendo, sim, seguimos, né, mas na verdade não nos foi passado, se ficou acordado na outra aula, eu até peço desculpas que eu não teria entendido, e pelo que eu vi até aqui, muitas das pessoas também não teriam entendido que seria às 20 horas, e a gente estava desde as 19, e nós não sabíamos se tinha sido cancelado, se tinha sido qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que foi esse o maior ali de hoje, mas tudo bem. O importante é seguir agora. E também no grupo posso dizer que, desculpa, mas a gente não teve nenhuma dessa informação. A gente apenas teve o link da aula e que a gente entrou nesse. A gente não teve nenhuma mensagem hoje dizendo que teria sido atrasado ou coisa assim. Mas é que nem eu digo, tudo certo, a gente segue. Estamos aqui para isso. Obrigado, Marisa. Eu acho, gente, na minha perspectiva, que vocês precisam estar mais alinhados com os tutores de vocês, né? Que são as pessoas que têm a conexão direta. Eu havia prometido para vocês que eu não teria problema de participar dos grupos de vocês enquanto eu estivesse ministrando essa disciplina. Então, eu já fiz a solicitação para coordenação, isso vai acontecer em algum momento. E aí eu acho que vai facilitar, vocês vão ter acesso a mim de maneira mais fácil, mas eu também posso passar o meu contato, isso não é um problema. A gente tem o Carlos e depois temos a Janete. E aí, se a gente esclarecer a situação, a gente pode retornar. Certo? Carlos. Tá desligado o teu microfone. Perdão. Boa noite a todos e a todas. Eu também tinha entendido que o professor ia ver com os outros polos e os tutores, né? Daí no meu polo, no polo no qual eu estou vinculado, né? Muitos alunos e alunas não puderam participar na terça por causa de questão do trabalho, né? Que chegava tarde, chegava, né? E foi perguntado para nossa tutora no nosso grupo, né? Nossa tutora é bem presente, a tutora Juliene, do Polo de Picada Café, e e a gente perguntou se poderia ser às 8 horas, né? E ela ia ver com o professor, ia ver com os outros polos, né? Daí a gente aguardou o retorno dela e ela nos deu o retorno hoje, que seria às 8 horas. Daí, para nós, foi passado isso, né? Daí eu não sei se nos outros polos, de repente o pessoal ficou entendido que ficaria no mesmo horário, né? Mas só que para nós aconteceu isso. A gente entrou em contato com a tutora, alguns colegas pediram para ser mais ou menos esse horário, assim, e foi nos confirmado que seria às 8, né? Só para esclarecer os outros colegas também, né? Tá bem. Janete. Tem que ligar o teu microfone, querido. Tá desligado ainda.
Ainda não. Deu? Agora sim. Boa noite. A nossa tutora também, a Daniela, ela avisou para nós que seria às 8 horas, eu 7 horas já estava aqui preparada, mas daí eu fui assistir a aula da outra prof que eu não consegui assistir no dia, daí já aproveitei aquele tempo para assistir a aula dela, mas ela sempre nos avisa também. Tá bem, obrigado, Janete. Acho que, dito isso, a gente tem um acordo agora, tá? Já vou deixar publicizado, então, que no nosso último encontro a gente começa às 20 horas, tá? Temos um acordo sobre isso? Por favor, acenem no chat. Gente, vamos retornar então, tá? Essa disciplina é uma disciplina que ela pode ser considerada densa ou não densa. Depende de como vocês enxergam o que é o planejamento. Como vocês estão na terceira semana, e os principais conceitos já foram trabalhados. E aí agora eu vou dificultar um pouquinho a vida de vocês, tá? Porque eu vou ir chamando, conforme aparece a ordem aqui na minha tela, e vocês vão ir abrindo o microfone e vocês têm que definir a palavra planejamento, ou melhor, o termo, o conceito planejamento, em uma palavra. Detalhe muito importante. Vocês não podem repetir a palavra do coleguinha. Certo? Então, eu vou começar esse exercício com vocês para conseguir compreender até onde vocês conseguem desempenhar a criatividade. Beleza? Eu vou começar aqui pela minha tela. Alexandra. Alexandra não tá, vou passar para... Se a pessoa não respondeu, eu vou passando para o próximo, depois eu retorno, tá? Leomara. Olá, meu conceito de planejamento é organização. Muito bem, obrigado, Leonara. Adiele. Preparação. Muito bem. Silvana. Silvana, não? Realidade do aluno, no caso. Uhum. Maríndia, eu falei certo? Sim, falou certo, professor. E aí, uma palavra. Disciplina. Disciplina. Gabriela, obrigado. Gabriela Wolff. Percepção. Sandra Mara Bueno. A Sandra ainda não. Janete. Espera aí. Eu não consegui abrir, desculpa. Pode falar, Sandra. Articulação. Articulação. Janete. Planejamento. Nenhuma Organização. Organização já foi? Foi. Foi? Foi. Então, percepção. Percepção não foi ainda. Obrigado, Janete. Ediele. Preparação, professor. Preparação já foi. Já foi? Vamos ver. Foco, direção. Tá bom, é isso aí. Márcia, Terezinha. Sabedoria. Muito bem. Roselaine. Para mim é criatividade. Criatividade. Alexandra. Para mim, prof, é intencionalidade. Intencionalidade. Carlos Eduardo. Cronograma. Cronograma. Laura Pacheco. Laura não. Marisa. Marisa não. Fabiano. Aqui, estratégia, professor.
estratégia não foi ainda. Muito bem. Fabiano? Eu vou dizer motivação. Motivação não foi ainda. Ana Cláudia? Compromisso. Compromisso. Muito bem. Kellen? Ação. É o quê? Ação. Ação já foi. Já foi? Estruturação. Estruturação não foi ainda. Muito bem. A Luciane? Interação, professor. Interação. Maikiele? Metas. Metas. Muito bem. Suelen? Eu diria direcionamento. Direcionamento. E por fim, mas não menos importante, Josiane? Projeto intencional. É o quê? Um projeto intencional. Um projeto. Intencionalidade já foi. Tá É um bem, projeto. Laura. Mais alguém? Eu. Cadê? Anderson. Eu. Educação continuada. Educação continuada. Muito bem. Mais alguém não falou, gente? Hein, professor? A Laura escreveu no chat ali que não está conseguindo abrir o microfone. A Laura Pacheco. Isso. Ela Agora consegui. Eu acho que é a base. A base. Muito bem. Gente, por que eu fiz isso? Primeiro, para entender se vocês tinham se apropriado dos conceitos. Sim, a resposta é sim. 2, para entender a capacidade de articulação e pensamento rápido de vocês. E 3, para saber se vocês estão para entender se vocês estão sabendo conjugar bem os verbos. Por quê? Porque toda vez que a gente prepara o nosso planejamento, assim como eu preparei o meu hoje, a gente sempre utiliza um verbo. Então, eu gostaria, vocês devem compreender, vocês devem entender, sabe? E por aí vai. É assim que a gente trabalha. Só que aí tem uma questão, e aí eu quero colocar para vocês, tá? Primeiro, que ao final dessa aula, eu quero que vocês compreendam o conceito e a função do planejamento na educação, certo? 2, eu quero identificar características e níveis do planejamento educacional. 3, eu quero analisar o processo de planejamento como prática intencional. 4, diferenciar os modelos de planejamento, burocrático, técnico e democrático. 5, discutir o papel do planejamento participativo na escola. E 6, relacionar o planejamento com a gestão democrática e a participação social. Esses são os meus objetivos. O que vocês acham? Excelentes, professor. Tá, excelentes, muito bem. Pode falar. Muito bom. E nós fizemos um trabalho e a minha gestão foi a democrática. Está prevista na Constituição. Sim, faltou a participação. Não, então, por que eu pedi a opinião de vocês? Agora, papo sério, tá? Gente, na vida, na prática, em qualquer lugar, quando vocês forem dar aula, os objetivos não são para mim. Não são para eu, Thiago, professor. Eu perguntei para vocês o que vocês acharam, porque esses são os objetivos que eu quero que vocês atinjam. A gente nunca prepara o objetivo da nossa aula para a gente. Os professores que são palestrantes, aí sim, eles preparam para eles, né? Mas para nós que queremos ensinar alguém, a gente quer letrar alguém, a gente quer alfabetizar aquela pessoa de um modo ou de outro sobre algum tema, o nosso objetivo, a nossa intencionalidade tem que ser com aquela pessoa. E aí, vocês vão perceber que eu coloquei lá no Moodle, eu trabalho com artigos, obviamente, vocês vão ver que eu não utilizei tanto a plataforma Pearson dessa vez, assim como os meus colegas estavam utilizando, porque eu estava com dificuldade de acesso.
E aí eu digo, até eu conseguir pegar o acesso, preparar a aula, eu já tinha separado os textos, então eu resolvi trabalhar com vocês por artigos científicos. No final da aula, no final da disciplina, eu vou perguntar para vocês se isso funciona. Se não funciona, eu revejo o método, tá? Mas, o que acontece? O planejamento educacional, ele pode ser compreendido como um processo racional, sistemático, intencional e político que orienta a ação educativa a partir de finalidades previamente definidas. Ou seja, se eu não tenho, alguém falou aqui, meta, né, constância, preparação, se eu não tenho isso, e principalmente meta, eu não tenho local de partida, gente, né? E aí, qual é a meta? De que local de partida que eu estou falando? O que é isso? Exemplo claro, tá? Vocês chegaram na sala de aula hoje, foram contratadas do Estado hoje, certo? Receberam uma turma de 8º ano. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Definir metas? Saber aonde eu quero chegar? Sim, mas conhecer os alunos? Sim. E tem um processo depois desse. Planejamento. Sim, mas isso é bem depois. Conhecer, interagir com a turma, saber o que eles estão necessitando, aonde eles estão, qual o foco de aprendizagem deles. Sim, isso sem dúvidas, inclusive dá para fazer na mesma aula. Acho que conhecer a realidade escolar também, a comunidade escolar. Exatamente, a Suelen botou aqui, conhecer o PPP da escola, sem sombra de dúvidas, Fabiano. Eu ia falar sobre a questão da pesquisa de campo ali, da realidade, que nem eles falaram ali, mas uma pesquisa de campo da situação em si. Quando eu falei a questão avaliação diagnóstica, né? Quando eu falei a questão de motivar, porque o professor ele tem que entender o aluno e tem que motivá-lo. Eu entendo assim, nessa questão do planejamento também. Não sei se está certo. Está certo. Conhecer a realidade dos alunos. Exatamente. Gente, eu tenho aqui, cadê? Aqui. Aquele dia que eu falei com vocês, eu estava lá no início, hoje eu estou em casa. Eu tenho aqui anotado a profissão de vocês, o nome de vocês, quem é de Passo Fundo, quantos anos tem, quem começou a fazer pedagogia, quem já trabalha na escola, quem começou numa área e acabou terminando em outra. Eu tenho todas essas anotações aqui. Por quê? Porque quando eu vou pensar no diálogo que a gente vai ter, eu não posso chegar e, sei lá, falar... não posso chegar numa escola do Nordeste e, sei lá, na biologia, que é o meu campo, falar que a erva mate é uma ótima infusora para o estômago junto com carqueja. As pessoas não vão entender, né? Porque elas não têm letramento para isso antes. Então, o planejamento, gente, primeira coisa, vocês precisam... Chegaram na escola hoje, foram contratados hoje. Vocês vão conhecer os estudantes, que é o que vocês colocaram, vocês vão pedir o PPP da escola e vocês vão entender por que eu estou falando isso daqui a pouquinho. E vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela não vale nota, gente. Mas vocês têm que entender de onde... Já passo a palavra, tá, Michael? Vocês têm que entender de onde os estudantes de vocês estão partindo de conhecimento, né? Se existe um nivelamento naquela turma ou se não existe, porque se não existe um nivelamento, se eu tenho, vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho estudantes que são alfabetizados e não alfabetizados no 7º ano, eu não posso ter um plano de ensino só, eu tenho que ter 2, de acordo com a legislação. O primeiro da turma, das pessoas que não são atendidas pelo atendimento educacional especializado, e o segundo com as adaptações de acordo com o laudo daquele estudante. Então, a gente, por lei, é obrigado a fazer isso, tá? Michael. Eu acho bem interessante também conhecer a realidade dos colegas professores.
Por que tu acha? Porque é muito interessante a questão de trabalhar em conjunto, né? Eu preciso conhecer meu colega, professor, para ver se nós poderemos trabalhar alguma coisa junto, né? A famosa interdisciplinaridade, que é tão desejada, mas é tão difícil fazer. Michele, a vida dentro da educação, ela é um misto de sentimentos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ser lotado numa escola muito boa, com colegas muito legais, ou a gente pode ser lotado numa escola que é um inferno, onde as pessoas te odeiam. E isso é mais normal da educação do que vocês imaginam. E assim, é certo? Não é, mas isso já foi naturalizado. Então, tudo depende, o projeto interdisciplinar, o tipo de cruzamento de plano de ensino. Tu consegue se articular com o professor de geografia, né? E aí ele vai trabalhar, por exemplo, biomas, e tu pode trabalhar a questão dos contos gauchescos. Sei lá, um exemplo, tá? Se existe essa conexão, vai rolar tranquilamente. Mas pode ser que tu esteja já trabalhando esse conteúdo, ele trabalhando esse conteúdo, e vocês nem se conversem. Embora é desejável que vocês conversem. Carlos Eduardo. Só complementando a fala aí da Michele, do próprio professor aí, assim como tem escolas, por exemplo, aqui no meu município tem algumas da rede estadual também que fazem isso, projetos ao longo do ano, então tem ali a semana cultural, o Oscar, que daí os alunos fazem vídeos e tem essa interação entre disciplinas e tal. Tem escolas que, de repente, os professores são mais conservadores ou mais antigos, querem só fazer o feijão com arroz, entre aspas, que hoje não é mais, né, mas na época deles foi ensinado para eles, e eles estão acomodados, entre aspas, também, né, e que de repente chega uma professora, um professor novo que quer revolucionar ali, e acaba incomodando os outros colegas, né, e acabando criando esse, entre aspas, um conflito ali, né, entre os colegas ali, né, e pode até atrapalhar o próprio andamento do próprio profissional ali, né, que quer executar um trabalho ali, mas por causa dos outros acaba meio, né, caindo naquela, vamos dizer assim, isolamento, né, sei lá, só dando um exemplo. Não, acho que foi cirúrgico. A Aliciane e depois a Janete. Isso aí, professor. Só complementando a fala do nosso colega Carlos, tem vários professores, que nem ele falou, que estão na mesmíssima. Tem vários professores de antigamente que têm a base, que hoje em dia falta para muitas crianças, principalmente na primeira, pré, jardim, segundo ano, que hoje em dia vem um material, digamos assim, avançado, e eles não têm aquela base. Não tem a principal ali, o A, E, o U, foi pulado muito dessa parte. Eu, como estou dentro de uma escola infantil, eu percebo as professoras até tentam puxar, mas aí vem a coordenadora e diz, não, você tem que ir para esse outro ponto, é assim, aí fica esse conflito. Mas tem professores excelentes, tem professores também que não... Vocês também trabalham em escola, vocês sabem como é que é, mas a maioria é show de bola. É isso aí. A gente não pode se deixar levar, gente, por aquilo que é negativo, né? Então, é importante prepará-los e dizer, sim, isso existe, mas também não cabe a mim ou aos outros colegas querer desmotivar vocês. Não é sobre isso, mas tudo isso para dizer que a escola é feita de relações, né? E aí é por isso que dentro da escola tem que ter intencionalidade, é por isso que dentro da escola, e previsto na LDB, a gente tem, e na Constituição Federal, a gente tem a gestão democrática, para que as pessoas sejam ouvidas. Eu vou passar para a Janete, para a Michele, para o Fabiano, e aí depois eu vou avançar no próximo tema, porque eu acabei de ter uma ideia que eu acho que é muito boa e que vocês vão gostar. Janete. Na escola que eu trabalho, então eu tenho uma colega no 4º ano, e a gente faz assim, a gente abre um documento
Nós temos aulas, como é que é? Nós somos as mais velhas da escola e as mais ligadas no 220. A gente tem aula até dia 15 de abril pronta já. Por quê? Porque a gente planeja junto, faz a interdisciplinaridade. Na hora do lanche com os professores, a gente conta o que a gente está fazendo, faz as outras colegas fazerem junto com a gente também. Então, daí dizem na escola que, como eu estou a mais velha lá na escola há 8 anos, né? Eu fico puxando todo mundo para dividir, que eu quero fazer tudo dividido. É interdisciplinaridade, né, prof? Temos que dividir tudo. Trabalhar tipo um projeto Páscoa agora, trabalhar um projeto todo junto. Toda a escola fazer a mesma, porque senão, uma faz um cartãozinho não sei o quê, outra faz não sei o quê, faz todo mundo junto, fica muito mais legal e abrange todos os professores e a equipe, né? Uhum. Gente, olha só, vamos colocar na prática as coisas? Vamos praticar? Eu vou dividir vocês em salas temáticas, tá? Vai aparecer na tela de vocês, você foi convidado para uma sala temática. Vocês entrem, fiquem conversando lá, esperem que logo, logo eu chego, eu vou entregar para vocês um estudo de caso e vocês vão dialogar sobre isso e vão trazer depois do grande grupo a percepção de vocês. Já vou avisando que são assuntos espinhosos, tá? Então, talvez a gente não tenha unanimidade. É para causar o caos? Não, mas é para dizer que a gestão democrática existe para isso, para que todas as pessoas possam conversar. Temos um acordo? Vou distribuir vocês aqui nas salas temáticas de maneira aleatória, tá? E aí, esperem eu chegar. Daqui a pouco eu chego ali. Talvez 1 minutinho ou 2 eu demore, mas eu chego, tá? Faltou vocês, Rita e Anderson, é isso? Não, acho que não, acho que deu tudo certo. Anderson?
Muito bem, voltou todo mundo? Todo mundo sobreviveu às salas temáticas? Sim? Sim. Sim, professor. Bueno. Eu não numerei os grupos, né? Quer dizer, na minha cabeça eu numerei, mas eu não dei o nome para vocês. O nosso, pelo menos, estava 5. Tá? Então ótimo. Nosso 4. Vamos começar pelo grupo 1, então. Mas eu nem vi. Nossa, se eu não me engano, era 2. O Carlos Eduardo é 2, acho que da Maite. Nossa, 3. E o da Gabriela. Muito bom. Muito bem. Já vou até anotar aqui. Qual era o nosso, professor? Era o 4? 4, Janete. Meu era o da Maikele era qual? Gente, espera que eu vou catar um carregador de telefone aqui que tá acabando a minha bateria. Tá. Essa parte aqui que a gente vai fazer é mais rapidinho, tá? Gente, todo mundo recebeu uma questão problema, tá? E vocês tinham um desafio e vocês tinham que resolver, né? Em alguns dos grupos que eu dei uma visitada, eu percebi que vocês centralizam, vocês já conseguiram adquirir um olhar para os estudantes. Mas algumas pessoas ainda não conseguiram ajustar o olhar ao sistema. Por que eu estou falando isso? Porque um dos problemas era a organização de um evento, certo? E todo mundo pensou nos estudantes. Tipo assim, os estudantes não foram convidados. Mas será que era só esse o problema? E aí é isso que a gente vai discutir. Vamos começar pelo grupo 1, que é o relator. Grupo 1. Tá. Grupo 2. Grupo 2 é o nosso, né, Suelen? Quer começar? Isso. Estou ouvindo você, gente. Me contem qual era o problema e qual é a solução. Peraí. O estudo de caso nosso era uma professora de literatura que planejava trabalhar o realismo com um cronograma rígido, né? Aí no cronograma ela tinha todo um contexto ali ela já iria iniciar com um contexto histórico, com os autores e com a análise da obra. Aí, para nós, aí, durante esse processo, percebe-se que os estudantes não têm um repertório de leitura, apresentam dificuldades de interpretação e não se engajam com os textos. Mas, mesmo assim, a professora, então, mantém o planejamento sem alterações. Problematização. Como a falta de flexibilidade impacta no ensino de literatura? O planejamento deveria considerar os níveis de letramento dos estudantes e como adaptar o planejamento sem perder a intencionalidade. Então, o nosso caso de estudo seria este, né? E ali a gente pode ver, então, né, que essa problematização ali, que, na verdade, não teria como iniciar, na verdade, o trabalho sem ter ali um conhecimento prévio dos alunos e ter um diagnóstico do que eles têm o conhecimento, né, para poder estar trabalhando, na verdade, um cronograma. E, na verdade, esse termo rígido, para mim, também não funciona, porque um cronograma, para mim, rígido não existe. Tu tem que ter um cronograma, mas ele tem que ser adaptável, porque independente ali, mesmo tu já tem um diagnóstico da turma, pode ter intercorrências, no nosso dia a dia é assim, a gente chega lá com planejamento e pode dar tudo errado. E tu tem que ter essa flexibilização e tu tem que ter adaptar, né? A gente tem que ter essa possibilidade de poder estar adaptando. Tudo bem. Mais alguma coisa? Tem os colegas que vão seguir, não? Gente, vamos tentar dar 2 minutos e meio para cada grupo, pode ser? Aí eu aviso vocês quando der o tempo. Tá.
Só complementar também a Marisa ali na questão flexibilidade, né? Uma coisa que a gente debateu ali no finalzinho do nosso encontro, do grupo ali, é que tem muitos... as pessoas têm maneiras diferentes de aprender, de absorver o aprendizado, né? Então, o professor também, além de considerar as próprias especificidades de cada aluno, quem está mais adiantado, quem está mais atrasado, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, né? Tem pessoas que aprendem melhor vendo imagens, então usar vídeos ou usar imagens, né? E tem pessoas que aprendem melhor falando também, né? Então é importante as rodas de conversa, debate do livro, do assunto, da temática, né? Então é flexibilizar também as metodologias, né? Para não apenas considerar quanto o aluno está avançado, ou atrasado, ou defasado, mas também as maneiras que os alunos, as pessoas têm de aprender, né? Tem pessoas que aprendem mais falando, ouvindo sua própria voz, né? Tem pessoas que aprendem mais vendo, né? Tem pessoas que aprendem mais ouvindo. Então, é importante que a professora flexibilize também as metodologias também, né? Não sei se a Sueli quer complementar alguma coisa. Não, bem rapidinho, né? Eu coloquei para os colegas, como eu não sou prof, eu coloquei ao meu lado como aluna. A minha professora de literatura, ela buscava contextualizar. A poesia brasileira era um pouquinho mais complicado, vamos ler junto, vamos ler esse parágrafo. O que vocês entendem que o autor está falando aqui, por exemplo, né? Então, dialogar entre os alunos para que os que não conseguem compreender tão fácil consigam acompanhar com a ajuda da professora, com a ajuda dos colegas, e flexibilizar, tem que entender que nem todo mundo tem um repertório, entender o que é realismo, iluminismo, tem que contextualizar o que é o realismo, quais são as características. A gente não vai ter sempre o contexto de tudo, então tem que ter bastante diálogo. Eu acredito nesse sentido da literatura. A professora tem que saber guiar bem a turma para conseguir que a intencionalidade seja cumprida, que o aluno realmente entenda o conteúdo. Só para finalizar, professor, mais uma coisa que eu acho bastante importante, que eu comentei com os colegas ali, que tipo assim, a adaptação, ela é imprescindível, eu diria, a flexibilidade, mas a gente não pode chegar na sala de aula e simplesmente improvisar. Essa adaptação, essa flexibilidade, ela já tem que estar no nosso planejamento, no nosso contexto, tu me entende? Porque é muito diferente adaptar e improvisar. Improvisar, tu não tá conseguindo abranger todos, né? Então, assim, eu acho que esse adaptar, flexibilizar, ele já tem que estar junto com nós do nosso planejamento. A gente já tem que estar com essa estratégia, a segunda estratégia ali, a segunda opção já em vista. Marisa foi cirúrgica agora. Cirúrgica. O Anderson saiu. Vamos lá. Grupo 3. Fomos nós. Eu não sei se alguém quer comentar. Posso começar? Vou começar. Aí depois, se alguém começar... Vou começar a contar o teu tempo aqui. 2 minutos e meio. Tá. No nosso caso, então, era uma rede de ensino que adota um material de apostila, né, para português e inglês. Então, tem sequências didáticas prontas, o tempo é definido, as avaliações são padronizadas, e o professor deve seguir o material, tá? Os textos não dialogam com a realidade local e nem com a diversidade cultural. E a problematização. Então, como esse modelo impacta, então, o ensino de linguagem. A gente colocou aqui algumas coisas que também os colegas comentaram sobre a falta da inclusão social, né, que também é muito importante, ou seja, vários casos eles comentaram, porque tinham muitos que tinham essa experiência, não é o meu caso nunca. Mas, então, a linguagem, no começo, é uma interação social, né, a gente se comunica, né, então é importante que haja essa troca, né. Ela é construída pela interação, então ela precisa de uma prática, né? E se a gente tem um tempo para terminar, muitas vezes o aluno não entendeu e já estamos passando para o próximo conteúdo e ele nem absorveu o que estava sendo feito anteriormente e simplesmente passa
e o professor não faz nenhum tipo de diagnóstico, e ele, na realidade, ele acaba sendo mais tudo aquilo que Paulo Freire condena, né? A gente só passa o conteúdo e não analisa, é aquele, né, como chama, o depósito bancário, né? A gente só deposita lá as informações e vamos passar para o próximo, né? O professor fica só ali nem como um intermediador, né? Fica só passando o conteúdo mesmo, né? Não tem nenhum tipo de questionamento, até porque o outro problematização seria espaço para práticas críticas de leitura. Se é tudo cronometrado e apostilado, não há nem uma discussão pode ser feita, né? Não há tempo. Eu lembro que eu dava aula na Wizard há tempos atrás, muitos anos atrás, e eu não sabia nem onde é que o meu aluno morava, porque eu não tinha tempo para perguntar, era tudo cronometrado, né? Então, faltava essa coisa de realmente a gente conhecer a realidade que cada um estava, né? Então, era algo assim fora enfim. Reduz também a autonomia docente nossa, né? O professor é mais como um executor, não tem análise, não tem adaptação e não há construção, e a linguagem não é trabalhada como uma prática social, né, em si, em contexto algum. Então, mais ou menos isso que a gente conversou, mas os colegas podem... Um colega falou sobre avaliação também, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. O tempinho de vocês já deu, 2 minutos. Desculpa! Mas se alguém quer fazer mais alguma consideração, pode fazer, não tem problema. Professor, Thiago. Pode falar, Fabiano. Sabe que tu tem o nome do meu irmão, né? É Thiago também, Jesus Cristo. É o que o seu Antônio inventou esses dias aí. Enfim, vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho. Eu tive a experiência no Proped lá do PF e do PIB, Propet. Tinha as crianças, e eu fiz o Propet e eu fazia monitor de escola da prefeitura, e tinha as crianças com problemas de autismo, né? Então, o que eu fazia? O que acontecia? Eles me colocavam lá para fazer o bobo da corte, entreter aquela criança. Porque a criança não participava, não fazia as atividades que era para fazer. E também outro problema não é culpa só da criança, nem da escola em si, porque a escola não tem muito suporte, não tem tecnologia suficiente para esse tipo de público, né? Então, é uma das coisas que eu falei também. E no tempo do Propet que eu fazia, eles me davam as tarefas tudo pronta, que eu só fazia o substituto do professor, e eu passava aquela atividade, se o aluno quisesse fazer ou não, porque teve um menino que jogou fora a atividade. Pegou, amassou, botou fora. E teve um outro também que ele estava atrasado na turma, era para ele estar na 7ª série, ele estava na 5ª. E estava só incomodando, eu tinha que chamar a diretora várias vezes. Mas eu falei um pouco dessa questão. Muito bem, gente. Grupo 1. Grupo 4. Eu não faço ideia. É o nosso 4, né, Janete? Sim, é o nosso 4. Deixa eu pegar o reloginho de vocês aqui, 2 minutos e meio. Quando tocar, você cansado, hein? Tá. O nosso grupo, a nossa problematização era uma feira literária que os professores iam fazer na escola, mas somente os professores de língua portuguesa que escolheram os autores, as obras e as atividades para serem feitas. Então, eles que escolheram e os outros professores tinham que seguir. A gente chegou em comum consenso que eles poderiam até ter escolhido as obras, mas eles poderiam ter dado para os alunos, tipo, uns 20 títulos, 20 autores, para eles escolherem sobre quem eles iriam querer fazer a atividade. Porque, às vezes, você não gosta de um autor e tu é obrigado a ler. A tua leitura não flui, o teu trabalho não vai ficar legal, não vai render aquilo que poderia, né? Tá. Os estudantes era só para executar, não. Na nossa ideia, os estudantes tinham que escolher, selecionar qual é o tipo de leitor que ele queria, qual é o escritor que ele ia querer escrever, o que ele ia querer escrever. Muito bem, Janete. Questão de prova, tá? Que tipo de modelo é esse? Que tipo de modelo é esse?
Ai, professor, deu um branco agora. Ajudem a Janete, pelo amor de Deus. Pelo amor, me deu um branco agora. Tradicional. Tradicional. Me deu... Não. Tá errado. O que a Janete está nos propondo aqui é chamar os alunos como pessoas, seres pensantes, pessoas ativas do processo. Então, é processo participativo. Processo participativo. Para eles participarem junto, para eles escolherem. Tá. Isso configura um planejamento participativo? Não, porque os alunos eles não iam participar, eles iam somente executar. O professor seria aquele professor lá de antigamente que ele chegava, repassava o conteúdo, a criança copiava e não podia questionar nada. O professor era o dono do saber, só o professor sabia. Era isso que eles estavam... Tá. Como incluir os estudantes na escolha dos temas? Através de uma votação. Passava uma listagem, escolhia os títulos mais votados seriam os títulos que seriam utilizados. Que impacto teria a participação na formação leitora? Tu lê um livro que tu não gosta, é chato. Às vezes tu tem que ler um artigo, o professor coloca um artigo lá, aquele artigo demora para te conseguir ler, tu tem que ler 2 ou 3 vezes para entender. Às vezes o professor coloca um artigo lá, na primeira leitura, você já sai fazendo atividade. Então, o aluno, ele se torna um leitor... Desculpa te interromper, Janete, senão eu vou esquecer. O que tu acabou de trazer agora é muito legal. Sabe, quando eu comecei a minha carreira na pesquisa, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E eu li artigo também, normal, né? Como hoje. Sim. E sabe o que me ajudou a não ser tão desgastante? Eu pesquiso a vida de quem escreveu o artigo. Eu vou atrás, sabe? Então, hoje, por exemplo, aquelas pessoas que eu botei os artigos para vocês, eu sei exatamente quem elas são, aonde elas trabalham, que tipo de metodologia elas têm. Eu busco saber quem é o autor. Se eu usar, sei lá, Silva 2026, cara, é só o Silva 2026 que está dizendo algo fantástico sobre alfabetização. Agora, se eu sei que é o Luiz Carlos Silva, que em 2026 falou de metodologias ativas, integrada a IA, bom, aí eu estou conectado com esse cara. E aí eu vou querer saber sobre o texto dele. Entende? Sim. Aí... Eu vou te dar mais meio minutinho porque eu te interrompi. Tem problema, professor. Tá. Então, o aluno, se ele lê e ele gosta do que ele está lendo, ele vai ter mais interesse em procurar aqueles... Que nem aqui. Estou lendo aqui, estou acabando de ler aqui, ó, Dom Casmurro. Tá. Vou procurar Machado de Assis. Machado de Assis, adoro ele. Tem uns livros aqui que eu não consigo, a leitura não flui. Mas eu preciso ler o livro. Eu tenho... Vou seguir a tua dica, vou procurar o autor, pesquisar, que daí, conhecendo a pessoa, quem sabe a leitura seja mais interessante. Mas Gabriela... período também, conheci o período... Gabriela? Eu só tenho uma pergunta, eu achei muito legal a ideia da Janete, do grupo da Janete, mas às vezes se a gente traz como votação para os alunos, e eles têm lá opções, sei lá, né? Opções que, obviamente, eles vão votar. E Machado de Assis, eu acho que com certeza eles não iriam escolher, e também é importante, eu acho, que eles terem acesso a esse tipo de leitura. Às vezes falta uma contextualização até do professor, como fazer, né, um tipo de votação com que possa abarcar todos os tipos de leituras diferentes, né? Não sei. Mas aí, sabe o que tu faz? Tem 20 livros. Cada 5 tópicos tem que ser escolhido um daqueles livros. E tu larga o tipo Machado de Assis, algum conto, alguma coisa dele que ele vai ter que achar. É isso que eu ia falar. Aí do jeito que o professor encaixar a votação. Sempre a gente consegue dar um jeitinho. E assim, eu penso assim que quando ele se reconhece nas escolhas, os trabalhos que eles vão fazer, o interesse, no caso ali a leitura, ela aumenta, eu acho, eu penso assim, né? Acho que
Muito Mas bem, a Josiane, é isso. quer falar? A Josiane levantou a mão. Deixa eu só passar para o grupo 5, que daí o pessoal vai interagindo e eu consigo fechar o ciclo, tá? Tá bom. Pode ser? Grupo 5. Meninas, agora vocês me ajudem se eu esquecer alguma coisa. Bom, o nosso, os professores estavam querendo mudar o planejamento tradicional, acho que vou usar essa palavra. Reformular o currículo tradicional de língua Isso aí, portuguesa e Leomara. inglesa, com a participação Isso. dos estudantes da comunidade e dos professores também. Mas tem alguns professores que não estavam aceitando a mudança do currículo tradicional, que tinha que ser o currículo tradicional. E para reformular, estavam propondo assim que usasse o gênero, mídia social e qual que era o outro tema, Leomara? Cultura digital. Isso, cultura digital. Então, nós, como grupo, tivemos a ideia de fazer um teatro, unindo o tradicional do português, da língua inglesa, com o novo, utilizando as ideias dos alunos para fazer um teatro, utilizando um texto que seria formulado com os alunos e com os professores para ser apresentado para a comunidade. O texto fala sobre racismo e gênero, né? Isso, racismo, gênero e a mídia social, a gente ia colocar um acesso, QR Code, para eles irem para alguma plataforma, para darem opiniões, para darem sugestões, para tentar incluir o máximo possível, trazer os alunos, trazer os professores, que são os professores, como é que é, Maquiele? Os professores tradicionais? Para interagir de uma maneira para trabalhar na gestão democrática também, né? Porque daí o povo da, digamos assim, plateia, que está lá assistindo a apresentação, também vai interagir. Expor alguma coisa, interagir, apresentando as dificuldades sociais, né? E esse pessoal que estava assistindo seriam pessoas da própria escola, seriam pessoas da comunidade em qual a escola está inserida, né? E que também poderiam participar, como hoje em dia em alguns shows de humorísticos que chamam as pessoas da plateia para participar do teatro, né? Envolvendo esses temas, racismo, gênero e cultura digital. E para potencializar a inclusão dessa cultura digital, a gente teve a ideia mesmo, como a Aliciane disse, de a gente fazer por uma plataforma conhecida por todos, até eu dei a ideia do YouTube, podia até ser outra, e que eles pudessem ler um QR Code que ia explicar tudo direitinho como foi pensado esse teatro, por que esse teatro foi pensado, com que utilidade, com que intenção. Pode continuar. E também para a gente trabalhar na parte da comunicação, porque mesmo aquelas pessoas que que não gostam de conversar, que não gostam de se apresentar em público, então poderiam, assim, através do QR Code, expor suas ideias, né? E daí, no caso, o pessoal que tivesse ali, o professor seria o elo de ligação entre a comunidade, os professores tradicionais, os professores modernos, juntando tudo para fazer a ligação necessária para que esse projeto aconteça. E fazendo com que todos unam-se para não ficar com pesado receio de participar, enfim. Kellen, quer fazer algum comentário? Não, agora o pessoal pode ir abrindo o microfone. Do processo do professor, né, que como sendo mediador, ele que conhece o currículo oficial, então ele seria o mediador entre o professor e os estudantes e a comunidade nessa parte de contextualização, dar sentido ao conteúdo, no caso. Gente, olha só.
eu estava ouvindo vocês falar, e sim, vocês... a Alessandra e o Carlos falaram? Não? Então eu vou deixar vocês falar, que aí eu vou fazer o encerramento. Acho que a Alexandra... Isso aí. Pode falar, Alexandra. Tá fechado teu microfone agora. O que eu iria acrescentar ali foi exatamente como a colega havia acrescentado. Nosso grupo era o 3, né? E depois eu vi a colega falando ali sobre literatura, né? Acho que foi a Janete que havia comentado. E eu lembrei que quando eu estudava literatura, e era algo muito interessante, nós todos temos, né, as leituras obrigatórias que precisam ser feitas. Então, como a professora sabia que acabaria que alguns autores não seriam escolhidos, ela fez várias dinâmicas, e entre elas era contextualizar o autor antes de tu conhecer a obra, era tu conhecer o autor, conhecer como tu falou ali, professor, como tu acabou citando. Então, nós fomos conhecer. E eu lembro que naquela época eu me apaixonei pela literatura de Graciliano Ramos, depois de conhecer ele. Porque eu lembro que enriqueceu muito. Quando eu li Vidas Secas, comecei a ler Vidas Secas, já não tive interesse nenhum, mas quando foi contextualizado o autor com a obra, me causou um interesse bem maior. Vamos lá. Carlos Eduardo. Estava esperando ver se a Alexandra tinha concluído. Só ia fazer um comentário acrescentando assim, sobre o grupo da Aliciane, da Michele, né? O teatro eu acho uma ferramenta muito importante, eu acho que, inclusive, eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas, né? Mas, enfim, mas eu acho que o teatro ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, com várias disciplinas, literatura, língua portuguesa, história, artes, né? Inclusive tem o Teatro do Oprimido, do Alexandre Boal, do Augusto Boal, que ele é uma crítica, né? Ele procura trazer esses contextos do racismo, do machismo, da violência contra a mulher, que hoje a gente vê tantos casos de feminicídio, né? E trazer num contexto, né? Inclusive junto com o Teatro Fórum, que é aquele teatro que convida o público a intervir, a participar também. Então, eu acho que trabalhar com teatro na educação básica é muito importante. Quando eu fiz, faz tempo, né? Quando eu fiz na época do meu ensino médio, do fundamental, eu lembro de ter encenado algumas peças também, mas, enfim, foram poucos. O Pagador de Promessas e o Alto da Compadecida, não lembro, acho que foram esses dois que a gente trabalhou, né? Mas eu acho importante não só trabalhar algumas peças, assim, mas trabalhar também, né? E incentiva os alunos, as crianças e os adolescentes a desenvolverem outras habilidades também, né? A falar em público, a desenvolver outras expressões corporais, né? E, enfim, eu achei muito legal assim, trazer o teatro, né, do grupo aí, e eu acho importantíssimo, né? Eu sou fã, né, de usar o teatro, né? Infelizmente, a gente sabe que em sala de aula, hoje, devido ao tempo, assim, alguns professores não gostam muito, porque às vezes demanda tempo, ensaio, enfim, um monte de coisa, né? E tem algumas escolas que até têm grupos de teatro, mas são a parte, né, no contraturno, enfim, mas eu acho muito importante, né, sei que dá trabalho, né, envolve, mas de repente a comunidade escolar trabalhar de forma interdisciplinar, né, é importante trazer alguns temas também, né, enfim, só complementar. Michele, ainda é sobre o tema, ou eu posso concluir? É sobre o tema. Porque eu acho que o teatro é uma coisa muito interessante para a gente trabalhar oralidade. Também pode, sim, trabalhar escrita, mas a oralidade e até a parte da sociologia, a parte de história, eu acho bem interessante para chamar mais a atenção dos alunos. Muito bem. Gente, a princípio, essa era a nossa última aula. Eu disse que eu ia dar mais uma, então não será na semana que vem, não tenho condição. Mas eu espero
que a gente possa realizar a nossa próxima aula antes da entrega da última avaliação, tá? Aí eu vou pensar ali, né, na semana do dia 13, por aí. Vocês, já vou adiantar o que é a avaliação. Nós tem uma prova escrita, tá, de múltipla escolha, individual sem consulta, e tem a feitura, eu amo essa palavra, embora às vezes eu acho que ela não existe, mas tem a realização de um plano de aula, tá? Plano de aula, plano de ensino, como vocês se sentirem mais à vontade. Só que para a próxima aula, eu quero... E aí eu vou avisar vocês com antecedência, tá? Sobre a próxima aula. Hoje, para a gente trabalhar língua portuguesa, para a gente trabalhar qualquer disciplina, a gente não tem como fugir dos temas sociais. Então, na próxima aula, cada um de vocês, cada um e cada uma, vai trazer uma metodologia, um exemplo que usaria sobre o tema do feminicídio para trabalhar em sala de aula. Por que do feminicídio? Porque aumentou 310% no último ano. E porque hoje, quarta-feira, 19/3, pelo menos 4 mulheres já morreram. Então, vocês podem escolher, pode ser um texto jornalístico, pode ser a letra de uma música, pode ensinar pontuação através de letra de música. Cara, sejam criativos, tá? Vocês vão ter um minuto para apresentar o seu método. A música, o poema que fez, é livre. Mas lembrem-se que tem que ter metodologia, tem que ter método. Vocês não podem deixar de ensinar a língua portuguesa. O que a gente está fazendo aqui é relacionando a pedagogia histórico-crítica com o nosso fazer pedagógico. E aí, por que eu estou pedindo, já que eu não estava programado dar essa aula mais, por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso, tá? Porque seria muito cômodo eu só ler o que vocês escrevem no Moodle, entende? Então, e eu acho que, assim, vocês precisam praticar. E a prática, ela pode, não significa que vai, levar à perfeição. Tá? Gente, eu não sei se é sobre avaliação o tema da Sandra, do Fabiano e da Aliciane. Se não for, aí eu queria pedir para a gente deixar para a próxima aula, porque eu realmente estou exausto. E eu acho que vocês também, tá? Mas, outra coisa, um acordo político. Começamos 8 da noite, então, próximo encontro, pode ser? Tá. Sim. Professor, era isso mesmo que eu ia falar com o senhor, desculpa interromper. É que assim, ó, pede para os tutores postarem no grupo, que nem o senhor falou ali antes, e postar o seu número também para qualquer dúvida a gente poder entrar em contato. Era só isso mesmo que eu queria acrescentar. Vou botar aqui no chat, tá? Professor, antes de tudo, eu gostaria de lhe dar os parabéns, porque nós gostamos muito da aula e achamos que foi muito válido todo o engajamento que tivemos, né? Muito obrigada por tudo e foi maravilhoso, assim. Nossa, gente, muito de coração, obrigado. São minhas palavras da Maikele, né? Já tinha elogiado na última aula, mas corroboro que ela... Muito feliz. A comunicação é maravilhoso, né? É primordial. E você é muito comunicativo e nos traz para esse barco, assim, é muito bom. É que pensei, né, gente? É uma quarta-feira, 8 da noite. Vocês podiam estar fazendo várias outras coisas. Então a gente tem que... Quinta, né, prof? Hoje é quinta. Olha aí, eu já estou até perdido. Então, é isso, tá? Eu também estou amando a experiência com vocês, estou amando conhecer um pouquinho de vocês, aula a aula. Prometo que avisarei com antecedência. Deixa eu ver se eu escrevi o meu número certo. 976-8729. É isso aí. Se precisarem, me mandem uma mensagem no WhatsApp ou me coloquem no grupo de vocês lá do Polo, aí que ficar melhor. E eu estou à disposição. Professor, a gente tem um fórum, já te passo a palavra, Fabiano. A gente tem um fórum avaliativo, que vale 1 ponto, e mais um.
Nós temos a prova objetiva, que vale 4 pontos, e nós temos a entrega do material escrito, que vale 4. Se dentro desse contexto vocês não atingirem 6, aí tem uma prova, e aí é prova mesmo, de 20 questões técnicas e objetivas para vocês responderem de recuperação. Eu acho que vocês não vão chegar a passar por ela, mas saibam que também existe essa opção. Se no meio do caminho vocês entenderem que não está rolando, a gente pode recalcular a rota ainda, tá? Me avisem, que aí eu penso uma estratégia da gente conseguir se organizar. Fabiano, pode falar rapidinho. Professor, a prova vai ser no polo ou em casa? Aí fica a critério do polo, geralmente. Eu preferia que fosse do polo, mas se o pessoal do polo entender que tem que ser em casa, para mim tá tranquilo. Professor, outra coisa, deixa eu falar, tem a música do Sidney falando em femicídio, essa coisa aí, né, esse negócio de morte. Eu sei que tu tá cansado, devido ao cansado de 9h30, horário em Portugal, já é de madrugada. Tem a música do Sidney Magal, Se Te Agarro, com outro te mato. Ele falou que ele parou de cantar por questões que ele recebeu, um cara matou a mulher e ele mandou a foto por causa da música. Imagina, gente, que absurdo. Daí ele falou isso. E outra coisa que eu quero falar para os colegas, quem quer fazer um momento merchandising para o governo, tem o AVAMEC, quem quer fazer os cursos do AVAMEC, que tem especialização, tá, para a língua portuguesa, para as outras disciplinas, que ajuda bastante, que eu estava fazendo, que tinha sobre essas questões de sequência didática, que eu me lembro que eu fui fazer o curso, ajuda bastante, tu ganha certificado também. É só ir lá no site do governo, AVAMEC, do MEC mesmo, e tem vários cursos lá para quem quer criar especialização, e eu faço alguns cursos, tem língua inglesa e português também, várias temáticas lá, é isso. Muito obrigado. Fabiano. Sandra? Professor, eu tenho como gravar o nosso e enviar um outro dia, então sei que o professor está cansado? Mas pode apresentar na próxima aula, fica bem tranquila, não precisa gravar nada. Tá bom, fica bem tranquila, pode descansar de boa. Tá bom. Professor, essa aula foi gravada? Foi gravada, a transcrição da nossa última eu já postei lá no AVA, tá? No Moodle. O pessoal da reitoria já, acho que colocou no YouTube a minha aula de terça-feira, porque eles me pediram acesso, eu já concedi. Colocaram, eu vi. E a aula de hoje, acredito que amanhã já vai estar disponível. Só a transcrição que eu acho que eu vou botar no final de semana, e daí eu consigo corrigir o português direitinho e tal, tá? Gente, boa noite, foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, me chamem pelo WhatsApp. Tá? Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.